eu, Nubank, preciso compreender quais são ali os melhores clientes para que eu possa oferecer o meu cartão roxinho. Eu tenho uma base de 50 milhões de pessoas que estão aqui, que demonstraram interesse, mas eu quero ir naqueles que realmente eu tenho uma probabilidade maior. Porque, poxa vida, eu preciso aumentar a minha margem vem da venda desse produto. Simples assim, eu quero lucrar mais. Aí, ok, entendemos o problema de negócio? Queremos encontrar os melhores clientes. Então, o que a gente tem de informação aqui? É que a gente sabe que o problema de negócio é encontrar melhores clientes. Aí a gente vai para a nossa segunda constatação. Ok, eu já sei então qual é o nosso problema de negócio. Agora, com os dados que eu tenho, eu consigo compreender quem são esses clientes, né, no passado, que foram os clientes bons, né, e que realmente compraram ali o roxinho, ou que o que não fizeram a compra do roxinho. Eu tenho essa base de dados com essa informação ali, com esse campo me falando, ó, Eduardo, ele foi lá e era uma lead e agora ele comprou o roxinho e está gerando margem. Ou tá lá deixa eu ver quem está aqui comigo, o Coitino, tá lá, o M Coitino tá lá comigo, e aí ele foi lá, ofereceram o roxinho para ele, mas ele foi lá e não comprou o roxinho, não assinou o roxinho. Se eu tenho essas informações, eu estou já com uma informação que é muito importante na hora de decidir ali qual é o tipo de machine learning que eu vou utilizar, o tipo do aprendizado de máquina. A gente tem alguns tipos, né? A gente tem a aprendizagem supervisionada, que tem alguns algoritmos que vão me ajudar a fazer essas predições, tem a aprendizagem não supervisionada, tem a aprendizagem por reforço. Eu gosto de falar essas três aqui, na verdade eu gosto de falar só duas, porque as outras elas são um pouco mais avançadas e, enfim, para não dar um nó na cabeça de quem está começando, tá bom? Então imagina que só tenha duas, vai. Então eu tenho a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada. Você sabe o que diferencia uma da outra? Ainda não? Vou te falar agora, olha só. A gente não deu o exemplo aqui que o Eduardo ele era uma lead lá, ele era um prospect, e aí ele foi lá e comprou o roxinho, e a gente não deu o exemplo do Coitino, que ele era uma lead, ele foi lá e ele realmente não comprou o Coitino. Então, a gente já tem a informação daquele cliente que poderia ser um cliente como o Eduardo, que foi lá e comprou o cartão, e como o Coitino, que foi lá e não comprou o cartão. Então, eu já tenho para mim a informação que eu quero, que é exatamente saber qual é se o cara que vai que eu vou abordar tem uma probabilidade boa ou não de comprar o roxinho. Então, quando eu estou olhando, a gente vai chamar esse negócio de target, a gente vai chamar esse campinho aqui de comprou ou não comprou o roxinho, de label, de classe. E aí, é uma salada de nomes que dão, beleza? Mas eu não quero que você se preocupe com o nome, não. Eu só quero que você compreenda que quando a gente fala de aprendizagem supervisionada, é que a gente tem na nossa base de dados a informação que responde a pergunta que a gente está querendo ensinar a máquina a responder. Tá ligado, velho? Conseguiu entender? Porque, ó, a partir desse momento, se você compreende isso, você vai fazer uma escolha de algoritmos que é diferente da escolha, como, por exemplo, na qual você ainda não sabe o que você quer prever. Você só quer buscar, por exemplo, similaridade entre pessoas, ou você quer fazer ali uma separação, uma criação de clusters e grupos. Isso depende. Então, assim, se você sabe qual é a aprendizagem, você já vai para a escolha de alguns algoritmos. Se você sabe o que não é, você vai para a escolha de outros algoritmos. Tá ligado? Consegue compreender? Então, ó, a gente respondendo essas duas perguntinhas, a gente já chega na boca do gol ali, que é a escolha do algoritmo. Né? E aí, a escolha do algoritmo, aí que entra, né, o trabalho de machine learning em si, que você vai utilizar formas diferentes
de utilizar a matemática e a computação para fazer as predições. Então, eu posso escolher uma forma que tenha, sei lá, baseada em regressão, baseada em, sei lá, em kernel, em rede neural. Só que, para mim, não importa qual é a metodologia aqui agora, né? Eu estou querendo acertar, né? Então, a minha preocupação, e eu aconselho muito o cientista de dados profissional, a sua preocupação deve ser resolver o problema do cliente, saca? Ainda que a abordagem não seja a abordagem que você mais gosta, que você esteja, né, mais afim de fazer, né? Cara, é porque aqui nesse momento a gente tem muitas escolhas, são muitos algoritmos. Para você ter ideia, lá dentro do CD Pro tem uma cacetada de projetos de ponta a ponta explicando não só esse pedaço que eu estou explicando aqui do machine learning, mas explicando desde o início, da origem dos dados até a aplicação dessa parada. Então você vai ter muitas escolhas, né? Então, para você fazer a escolha certa, você precisa realmente navegar dentro desses algoritmos para que você consiga fazer uma predição assertiva. Beleza, CD Pro. Então, a partir daí, o que vai acontecer é que você vai conseguir sim fazer o seu trabalho de predição. E aí, quando vier um novo cliente, né? Então, imagina que você agora está fazendo uma prospecção, né, de clientes, né? O Nubank está fazendo uma prospecção, fez um anúncio lá no Google, e aí esse anúncio no Google trouxe uma porrada de lead. Que o Nubank vai fazer agora com essas leads? Né? Ele tem 50 milhões de leads, ele vai passar para quantas pessoas fazer o contato? Né? Quando eu falar lead é o e-mail, o prospect. 50 milhões, pensa aí. Banco do Brasil, 100 milhões. Cara, não dá, né? Então o que ele precisa fazer? Ele vai jogar cada uma dessas leads dentro do nosso modelo, da nossa máquina preditiva que a gente acabou de criar. E aí, depois que ele jogar esses clientes lá dentro, ele vai categorizar quais são aqueles que estão mais predispostos a comprar o roxinho, a comprar o Visa lá, o Infinity. Tá ligado de qual é? Você entendeu como é que essa parada funciona na real, na Vera? Então, por isso é muito importante, né? Quando a gente, talvez a empresa quando é pequena, a gente nem vislumbra, né, como que utiliza essa parada. Mas grandes empresas usam isso aqui, cara, como um tesouro, moleque, é um santo grau, porque realmente isso aqui ajuda baseado em dados, né? Que dados? Os próprios dados que ele passou para dentro de uma metodologia que foi desenvolvida ali com todo zelo, né? E não é só isso, né? Escolher o algoritmo, pá, pum, e acabou, não. Aqui que entra o trabalho do cientista de dados profissional mesmo. Ele vai fazer um relatório técnico bacana, explicando as premissas por trás ali de cada uma das decisões que ele teve, né? E vai mostrar como que essa parada toda está funcionando. Né, para depois, é claro, fazer o deploy, implementar essa parada e fazer essa parada acontecer.